Olá, queridos irmãos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Papo Teológico. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, queridos. No vídeo de hoje, queremos falar sobre um assunto de sermos idôneos à parte que nos cabe, né? A herança dos santos. Idôneos diante de Deus. Irmãos, no vídeo passado nós falamos sobre o pleno conhecimento da vontade de Deus. O apóstolo Paulo abordando isso na carta aos Colossenses, no capítulo 1, né, do verso 9 a 12. E o pleno conhecimento de Deus, depois do apóstolo Paulo ter ouvido da boca de Epáfras, né, que a igreja de Colossos era uma igreja que estava crescendo na fé, que tinha dado frutos na fé, que abraçou o cristianismo verdadeiramente, que é uma igreja cristã autêntica. Só que por Epáfras também o apóstolo Paulo ouviu que algumas heresias rodeavam Colossos, e dentre elas, entre os pagãos, era o gnosticismo começando a surgir ali, aonde desprezavam, né, a matéria, o corpo, toda a matéria, a nossa carne era toda plenamente ruim. Então cultuava ao misticismo, a salvação vinha pela sabedoria, gnoses, né? Era a fim de conhecer, de ter a salvação, ser plenamente evoluído. Então o apóstolo Paulo fala, como falei no vídeo passado, sobre realmente uma gnose, um conhecimento, e usa a palavra pleno, pleroma, para falar do conhecimento da vontade de Deus, conhecimento de Deus, que nos traz essa salvação, que aponta para Jesus Cristo, e não libertar-se de ritos da carne, não libertar-se do corpo, que o corpo era mau, porque o nosso Senhor Jesus Cristo teve um corpo de carne, o verbo se encarnou. E agora, eu quero falar para vocês, então, que Deus nos fez idôneos, ou seja, nos fez aptos a receber a herança dos santos. Que o apóstolo Paulo trata no final do verso 12, começo do 13, 14, depois fala um pouco mais sobre quem é Cristo, né? Então, muitos desses pagãos desqualificavam até os crentes mesmo, de ser aptos a servir a Deus ou não, de estar plenamente diante de Deus ou não, baseado nesse princípio da matéria ser mal, do espírito ser bom, do conhecimento, da gnose, né, de buscar um conhecimento superior ainda não revelado. E então o apóstolo Paulo vem falando para eles que eles devem crescer, como falamos no vídeo passado, no pleno conhecimento da vontade de Deus, no pleno conhecimento de Deus, devem continuar progredindo na fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus te fez idôneos à parte que nos cabe, a herança do santo. Deus nos fez idôneos, ou seja, Deus nos fez capaz de sermos participantes da herança. Deus nos fez capaz de nos relacionarmos com Ele. Deus nos fez capaz de estarmos em comunhão com Ele. Deus nos fez capaz de nos aproximar. Deus nos tornou, então, idôneos, aptos, capazes para recebermos tal bênção, tal benefício. De que maneira? Vamos dar uma lida? Então, vamos pegar então ali o verso 12, final do verso 12, que Paulo vai introduzir isso, Colossenses 1, 12 em diante. Paulo vai falar assim, então, dando graças ao Pai, que vos fez idôneo da parte que vos cabe, da herança dos santos. De que maneira? Nos libertando das trevas, nos libertando do pecado, nos libertando da condenação da nossa carne, nos libertando da imundícia, nos libertando de todo o nosso ser caído, e então progredindo cada dia na santificação, aguardando a ressurreição dos mortos, aguardando a glorificação final, que é quando Cristo voltar. Vendo isso de que maneira? Verso 13. Ele nos libertou, Cristo, né, do império das trevas, Deus nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ou seja, Ele nos transportou, Ele nos tirou com raiz de tudo das trevas e nos transportou para o seu reino de amor em Cristo Jesus, o seu Filho, Jesus Cristo. Então, essa linguagem de fazer idôneo é nos fazer capazes a isso. De que maneira? Nos libertando. Nós já estudamos sobre a justificação, que nos faz o ato de nos declarar justo diante de Deus, livres de toda a culpa da lei, né? Então ele nos transporta, ele nos tira por meio de Jesus Cristo. Essa linguagem que ele usa é uma linguagem, Paulo remete a uma linguagem como Deus tirou o povo de Israel do Egito, transportou, tirando a libertação do cativeiro do Egito, também depois como transportando do cativeiro babilônico. É uma linguagem de resgate. Deus transportou, tirou. De que maneira?
por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, fazendo o que, né? O Filho do seu amor, verso 14, então temos a redenção, a remissão dos pecados. Ou seja, não foi por alcançar um conhecimento, não foi por abster-se de tal coisa que nós nos tornamos aptos a Deus. Nós não nos tornamos aptos à herança dos santos por meio de coisas corruptíveis, por meio de nossas obras. Não há nada que nós possamos fazer para nos tornar aptos diante de Deus. Então, aquilo que nós não podíamos fazer, a base da justificação, né? Deus fez por nós, nos transportando das trevas, nos transportando para o reino do seu Filho do amor, em Jesus Cristo. Porque por Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, nós obtivemos a redenção, o perdão dos pecados, gratuitamente, sem nenhuma mácula, sem nenhuma obra boa em nós, sem nada do que nós pudéssemos fazer para ser salvos. Então isso totalmente pela graça. Por isso devemos dar graças a Deus. Por que dar graças a Deus? Porque quando estávamos caídos, mortos em pecados, Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores, Ele nos transportou, Ele nos fez idôneos, tirou-nos das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, do seu Filho. Temos a redenção. Depois dos versos 15 em diante vai falar, né? Cristo, plenamente Deus, plenamente homem, nosso Senhor e Salvador, a imagem do Deus invisível, o primogênito, né, de toda a criação, ou seja, o próprio Fósforo, né, o dono de toda a criação, o portador de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes, principados, potestades, tudo foi feito por ele e por meio dele subsiste. Então, nós somos por ele transportados, salvos, livres da ira, não por nossas obras, não por uma gnose, conhecimento ainda não adquirido, que nós chegamos a esse conhecimento e por agora nós somos salvos. Não por abster-se de alimentos, não pelas obras da lei, não por ser místicos, cultuarmos os astros, que eram algumas heresias que rondavam Colossos, mas simplesmente porque Ele nos fez capaz. Ele nos tirou, Ele nos transportou. Quando o Evangelho chegou até nós, ouvimos a sua palavra, o Espírito Santo iluminou a nossa mente, nosso coração, fazendo-nos compreender, crer, se arrepender de nossos pecados. Ele nos justificou, nos dando arrependimento e fé, transportando para o seu reino. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, não é por suas obras, não é por nossas obras, mas sim totalmente pela graça de Deus. Fomos feitos idôneos, capazes de viver para a glória de Deus, capazes de herdarmos a herança dos santos, a vida eterna, herdarmos o Senhor nosso Deus como nosso eterno galardão, eterna herança, capazes porque Ele nos libertou, Ele nos tirou da escravidão do pecado, da sombra da morte, nos fazendo reinar em luz com Cristo para o louvor da sua glória. Então, assim damos graças ao Pai. Que Deus abençoe grandemente. Fique conosco neste canal para mais vídeos teológicos e que Deus te ilumine em todo o caminho, pois Deus, em Cristo Jesus, te fez idôneo, capaz, à herança do céu. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo.